Oi, gente! A live de hoje é sobre medicina depois dos 30. Eu convidei a Carol, ela tem 37 anos, pra gente conversar sobre isso. Eu vou aqui esperar o pessoal entrar na live. Olá, buenas noches! E aí, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Pra gente começar essa live. O tema hoje é medicina depois dos 30 com a Carol, que tem 37 anos. Ah, a Carol entrou. Pede aí, amiga. Aqui. Coloquei o despertador para essa live. Ai, coisa maravilhosa, muito bom. Quero ver perguntas, hein? Oi, Carol. Oiê! Tudo bem? Tudo tranquilinho e por aí? Também. Estamos com frio, mas estamos bem. Eu tô com meu aquecedor, que eu chamo de namorado, né? Aqui embaixo da mesa, né? Minha amiga até brincou, não vai falar na live que tá com o namorado no meio das pernas. Tá aqui. O meu aquecedor tá aqui pra ajudar. E a luz Adorei o nome. caiu, Tá deitada né? aqui, com o aquecedor na frente Com dela. o aquecedor dela, né? É parecidinho com o dela. É. E aí, mulher, me conte, como que foi essa questão de medicina? O que que você fazia antes? Como que veio essa vontade? Ou já existia? Se foi de repente ou não, né? É. Acordei com vontade de ser médica. Acordei hoje, pai, tô indo fazer medicina, tchau. Não foi, né? Desde sempre eu estudei para medicina, eu sempre quis medicina, eu nunca tinha cogitado outra coisa. Fiz o meu primeiro vestibular, né, quando terminei o ensino médio. Fiz o vestibular para medicina e não passei. Como acontece com a maioria, né? Já que são pouquíssimas vagas para tanta gente. Sabe que é um método muito muito Onde que você tentou vestibular? lá em Natal. No tempo era só, tipo, vestibular mesmo, não tinha essa coisa de Enem, de tentar vários lugares, de buscar nota, né? Eu nem entendi direito Aham. como tá rolando, né? O SISU, enfim. Meu irmão já pegou esse processo, mas eu não, eu era vestibular mesmo. Ainda tentei em Campina Grande, tentei engenharia, inclusive em Campina Grande, porque meu segundo vestibular foi para engenharia. Quando eu não passei, eu não soube lidar com isso, assim, maturidade, enfim, né? Coisas Sim. que com 17 anos algumas pessoas não têm, né? E eu não tinha essa determinação do vou tentar até passar. Insegurança, autoestima, é um pouco de tudo, né? Sim. Cada pessoa sente essas coisas de uma forma diferente e eu realmente não soube lidar. Então, a minha ideia no ano seguinte foi: preciso fazer alguma coisa que eu faça e que eu goste. E eu sempre gostei muito de matérias de exatas, né? Aí fiz um teste vocacional e deu engenharia. Então eu fui para engenharia, meu primeiro vestibular para engenharia, né? Assim, meu segundo vestibular Peraí, para. é só um pouquinho, Carol. Eles estão falando que o áudio tá muito baixo. Você tem um fone de O ouvido? meu, deixa eu ver aqui. Que eu acho que daí fica melhor. Por favor. O meu vocês estão ouvindo bem, Deve ser gente? o seu, eu tô ouvindo super bem. Eu vou pôr o meu óculos, que eu nem tô conseguindo ler o que o pessoal tá falando. Eu sofro disso. Mas eu fico aqui, ó, espremendo o olho e Gente, tentando. né? Deve estar no quarto, quero outro. Não, auxiliar aqui, gente, só um minutinho. A gente vai tentar fazer o áudio mais alto. Tá, eu acho que se eu É, falasse mais pertinho, talvez melhore, não? acho que sim, aqui pra mim já melhorou bastante. Foi ótimo. Pronto, a menina falou que sim. A Michelle falou que tá muito baixo mesmo. O meu também, gente? Mas ela Ou. foi buscar. Mas a Carol, minha amiga de AP, que também é Carol, foi buscar o fone. Tá lá no quarto. Pronto, lá vem ela. Agora sim, deixar essa live com áudio bom, né? Pra esse povo escutar nós. Eu nem me toquei de perguntar se tava. E pior que tá carregando. Só um minutinho. Deixa eu conectar. Ah, então tá. No meu. Nem falei com ela, não sei o que ela quer comigo. E agora, Aí. gente, vocês me escutam melhor? Eu até te Agora tá escuto bem bem alto, melhor tá bom? também. Eu vou até baixar o meu, Aham. que eu tô meio. Meio surda. Não tô te ouvindo. Não estou te ouvindo. Vocês estão ouvindo? Peraí. Oi? Pronto, e Agora voltou, eu agora? acho. Agora sim, aham. Voltou? Perfeito. Pronto, ótimo.
Prontinho. Então, seguindo, né? Fiz o meu primeiro vestibular para medicina, não passei. Não soube lidar com essa questão, então resolvi fazer algo que eu gostasse também e que eu soubesse que eu passava, né, de acordo com a minha pontuação do ano anterior. Então eu fiz para engenharia química em Uhum. Natal, né, na UFRN, e fiz engenharia civil em Campina Grande, na Paraíba. Uhum. E como eu passei em Natal, fiquei em Natal, não fui nem fazer a segunda etapa de Campina Grande. E comecei engenharia química. E no primeiro semestre eu engravidei. Uhum. Engravidei de Lucas no primeiro período. No segundo teve greve, então começou a atropelar tudo, né? Eu fiquei desnivelada da minha turma. Isso foi me desmotivando um bocado. Uhum. E aí, quando eu resolvi voltar para a faculdade, criaram um curso de engenharia de alimentos. Na época não tinha reopção, então eu fiz vestibular de novo Uhum. e fiz engenharia de alimentos, que eu gostava muito, foi o que eu cursei realmente. E logo que eu terminei engenharia de alimentos, eu soube que tinha design de interiores novo na faculdade também. Arquitetura era uma das minhas opções no segundo vestibular, né? Lá quando eu fiz engenharia. A arquitetura era uma coisa que eu gostava e que minha mãe falava para eu não fazer porque eu não sabia desenhar. Uhum. Não sabe ela agora, eu desenhando um cloroplasto, né? Dificuldade. Muito mais difícil. Queria desenhar a casinha. Aí foi isso. Fiz design de interiores também e foi o que eu segui. Trabalhei com móveis planejados durante alguns anos, né? Era a minha área de experiência, digamos assim. Depois comecei a trabalhar com marketing digital, né? Divulgação na internet mesmo. Foi quando o meu perfil cresceu por causa de outras coisas. A aluna reclamando aí, tadinha, que atenção. Exatamente. Põe ela no colo, mostra a aluna pra gente. Todo mundo quer ver a aluna. Tá aqui Vamos parar chorando. de fingir que a gente não Quer sabe, que é a atenção. aluna que todo mundo quer ver. Ai, que fofa, de lacinho. Ai, ai. Muito fofinha, Nath. É muito perceptível como você ficou bem depois da aluna. Eu acho que todo mundo Sim, que ela é fala isso, incrível. né? Incrível. Ela mudou totalmente É- tudo pra mim. Sempre que você fala é perceptível até que você se emociona, né? Assim, nos Sim. stories é sempre perceptível. Ai, meu Deus, lá vai a Nath chorar de novo com as alunas. A Nath foi mãe. Mamãe de E peludo. mamãe de bichinhos. Vai O lá, Luna, vizinho não vai aqui da roubar gente protagonismo, não. disputando a cena. Nosso vizinho Sim. aqui adotou um gatinho essa semana e ele mandou mensagem falando que a gente ia ajudar, porque a gente falou que ama gato. Aí quando ele apareceu, a gente, fomos tias, o Ezequiel foi papai. Mó Ah, é uma festa, parecia que delícia, era uma nossa. criança, né? Uhum. Muda Muito. demais. Mas enfim, voltando, eu trabalhei como autônoma. Eu passei 5 anos vendendo óculos de sol, inclusive esse era um dos modelinhos que eu vendia, os óculos de sol e os óculos de grau, que foi a época que eu comecei, né? Que eu conversei com minha família para vir morar aqui. Eu ainda fiquei. Eita, Luna! Calma, Luna, não vou roubar teu lugar. Quer Já já atenção. ela me larga. Já já ela me larga para ficar com você. Então é A gente vai isso. conversar Eu depois. Vai. conversei, eu conversei com a minha família quando meu irmão falou do vestibular, ou do curso de medicina na Argentina, sem vestibular, universidades públicas, que, na minha opinião, se é preconceito ou não, assim, tem alguns preconceitos, digamos assim, que eu não nego que tenho, eu não gosto de tê-los, mas eu valorizo mais o ensino público. Eu tenho essa admiração maior. Eu queria cursar medicina na universidade pública. Uhum. Então, meu irmão falou disso, e foi quando eu comecei, né, a conversar com meu pai, com meu irmão, enfim. E deu tudo certo de programar, e enfim, quando eu comecei a seguir as pessoas daqui, E isso ficar você por tinha dentro de quantos tudo. anos? Isso aconteceu em setembro do ano passado. Uhum. Era uma coisa que realmente eu passei muito tempo sem pensar, sem cogitar, né? Uhum. Eu acho que é muito difícil, assim, o que para mim parecia mais difícil para tomar essa decisão
era a questão do financeiro. Eu já era independente, já trabalhava há muitos anos, já pagava minhas continhas, já tinha minha casa, já tinha meu carro. E, caraca, voltar a viver como 17 anos, ligando, pai, hoje vem sem energia, você pode mandar? Aham. Enfim, é outra coisa, né? Sim. É quase a vida do meu filho já isso. Então foi Aham. difícil decidir por isso, né? Era uma coisa que eu já vinha pensando, mas que eu nunca de fato dava o passo assim, definitivo. Uhum. Mas foi isso, né? Mas minha história com a medicina começou porque os meus pais se conheceram numa festa de medicina. Meu pai é médico, né? Então, quando ele Uhum. era estudante, teve uma calourada lá e a minha mãe foi, eles se conheceram. Então, eu brinco dizendo que minha história com a medicina começou ainda antes mesmo da barriga, né? Sim, verdade. Mas a sua mãe não é médica. E não, minha mãe não é. Minha mãe é psicóloga. E meus dois Uhum. irmãos são médicos. Um se Uhum. formou agora, entregou o TCC há Nossa, pouco vai ser uma tempo. família de médicos, E o então. outro já se formou faz uns. Menino, acho que a gente vai dominar o mundo. Pink cérebro, né? Vamos dominar o mundo. Sim. Então, então, eu sempre convivi com esse meio, né? Direto ou indiretamente, por causa do meu pai e com a faculdade em si, com os meus irmãos. E a paixãozinha, eu já trabalhei com meu pai, inclusive, né? Há uns 2 anos, quando eu morava em São Paulo, eu trabalhei com meu pai nos dias que ele fazia ecocardiograma, Uhum. ecocardiografia. E eu que ia fazendo os laudos, né? Então, quando ele falava e falando as medidas, aí eu já colocava, essa pessoa tem alguma coisa aqui, miocárdio, não sei o que, parará, eu nem lembro mais o nome Uhum. das coisas. Mas vai alimentando, né? A sementinha tá ali e fica, Daí vai Carol, tendo contato ainda, parece que aguça mais, exato, é né? mais difícil, né? Então foi, em resumo, foi isso que aconteceu, né? Eu sempre quis medicina, sempre estudei muito, sempre tinha consciência de que eu ia fazer um vestibular muito concorrido, desde pequena mesmo. Eu sempre gostei muito de estudar idioma, sempre fui muito curiosa. Uhum. Então, de fato, era o plano A, né? E quando o seu irmão falou sobre medicina aqui na Argentina, você chegou a pesquisar outras faculdades? Eu não sei se ela. Peraí, voltou. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Não te escuto. Não te escuto. Ixi, deu uma. Acho que um problema na transmissão. Agora eu tô ouvindo de Tá volta. escutando agora, Nath? Agora eu Agora eu vou tô. colocar o Aham. fone de novo, tá? Vou tentar de novo aqui. Tá certo? Aí. Agora sim. Pronto. É porque Quando tá o entrando teu. aquela mocinha. Travou de novo. Fazendo isso. Tá me ouvindo? Agora eu tô. Aham. Agora, tá ouvindo? Bem baixinho. É a história do. Eu acho que o fone, de alguma maneira, tá ativando lá, quando a gente fala alguma palavra A parecida Siri? lá. Sim, eu nem falei pra ver se não chamava ela. É, Tá agora tá ativando aqui. muito baixo. Eu acho que o pessoal talvez não escute se não tiverem com fone. Porque até pra mim que tô de fone tá bem baixinho. Tá ouvindo Agora eu agora? tô te Eu vou ouvindo ficar bem. falando com o Aham. telefone na mão, pra ver se o fone Uhum. não. Não Tava no atrapalha. suportezinho aqui, mas eu vou ficar falando na mão. Pronto. Então é isso. Quando quando o seu irmão falou sobre medicina na Argentina, você chegou a pesquisar outras faculdades públicas? Ou você já teve certeza que era uma? Como é Cheguei, que foi? cheguei. Não, eu comecei a pesquisar. Na verdade, eu já estava pesquisando, eu já tinha pesquisado, né? Quando o desejo batia de vez em quando, eu já tinha pesquisado. Uma amiga tinha feito na Bolívia, alguns Uhum. amigos no Paraguai, então eu comecei caçando, né? Mas de alguma forma não me preenchia, digamos assim, Uhum. né? E meu irmão falou: Ah, Carol, o meu personal lá da academia tá querendo ir para Argentina e ele falou que a educação lá é muito boa, né? Uma das melhores da América Latina e é universidade pública e não tem seleção e tal. Dá uma pesquisada e me fala de valores, de tempo, fala todos esses detalhes que a gente vê como faz com o financeiro, né? Ah, então sua família já se propôs, eles já se propuseram a te ajudar antes mesmo de você decidir vir. Exatamente. Não existiria a Carol ter vindo se não Sim.
Se não tivesse, sem esse apoio financeiro deles, né? Porque é muito arriscado vir para procurar trabalho depois que chega aqui, sem dominar o espanhol. Eu não Com sou fluente certeza. em inglês para conseguir um trabalho mais que pague melhor, que me desse segurança. E como eu digo, depois de uma certa idade, depois de a gente já ter trabalhado e ter tido o nosso dinheirinho, o apartamento e tal, a gente não quer viver de qualquer jeito, né? Uhum. A gente não quer vir para arriscar qualquer coisa. Eu não teria vindo para Sim. arriscar dessa maneira, sabe? Justamente pela possibilidade grande de dar errado, né? Talvez eu não seja tão. Não que isso vai acontecer com todo mundo, né? Tem gente que é super desenrolado e dá certo de qualquer jeito. Mas Uhum. eu não acho que eu sou esse perfil, digamos assim. Então, a E chance de desde que dar você errado se eu chegou, você viesse, achou que mudou alguma coisa em relação a isso? de ser desenrolada para trabalhar, Sim. Pra fazer as não coisas aqui em sei, relação à Nath. faculdade, a tudo. Ah, não, em relação a isso, eu sou muito desenrolada. Eu acho que minha Ah, tá. dificuldade É seria mais conseguir um trabalho um que trabalho. Uhum. ganhar um dinheiro que me mantivesse e me deixasse segura, né? Até Uhum. porque a gente precisa estar com a saúde mental em dia para conseguir fazer medicina de uma forma bacana, né? Tanto é Com que certeza. eu acho que é o maior empecilho, eu acho, né, do estudante de medicina, quando a gente não está bem emocionalmente. É verdade. Normalmente o pessoal que faz medicina gosta muito de estudar, tem facilidade, porque sempre estudou a vida toda. Não é o principal, não é a principal dificuldade do estudante de Uhum. medicina, né? É lidar com o Normalmente a emocional. saúde mental é exatamente. E como que Então, em foi relação. Pode falar. Como que foi essa relação emocional para você, de repente, você se ver aos 37, 36, passando a ser dependente de novo da família? Isso mexeu com você? Ou você encarou mais numa boa, assim? Mexeu sim. Antes de sair lá do Natal, eu ficava, meu Deus, eu vou ter que pedir o dinheiro da calcinha, eu vou ter que pedir dinheiro. Eu ficava, né, me perguntando. A gente não tinha acertado detalhes do tipo, dia tal eu vou te mandar tanto. Não, a gente não tinha acertado isso, né? Simplesmente o que eu precisasse ia ser suprido. Uhum. Inclusive, os custos ficaram divididos entre meu pai, meu irmão e minha mãe. Então, ficou tranquilo para todo mundo, né? Uhum. E como meu filho veio comigo, meus ex-sogros também ajudam, né, com uma mesada para Lucas, que é referente à alimentação e a parte dele do aluguel, né? A gente divide o aluguel por três, eu, Uhum. Lucas e minha amiga Carol. Então, o dinheiro tá dando tranquilo, a cotação tá ótima, inclusive, né? Esses dias a gente acha Uhum. ótimo. Sim. Comprei até um sofá hoje, estou doida que chegue. Hoje subiu bem mesmo a cotação. Aí ficou super em conta. Mas enfim, eu me preocupava muito com essa questão do voltar a depender. Eu não gosto Uhum. de pedir, eu sou uma pessoa que em muitos momentos da minha vida eu passei por dificuldades financeiras sem contar para o meu pai, sem contar para minha mãe, sem pedir a ajuda deles, tentando me virar, situações até mais extremas de vender joia, de fazer empréstimo, de fazer, porque eu não gosto de pedir. Eu admiro muito o que eles conquistaram e respeito muito que seja deles. Se meu pai Uhum. conseguiu tanto esse mês porque fez tantos plantões a mais, parabéns, pai, vai viajar. Sim. Minhas Gastar com amigas pensam ele. muito. Exato, inclusive o apartamento que eu morava lá em Natal é do meu pai, né? Uhum. E eu sempre brinco, por mim, meu pai vem no apartamento e vai fazer uma viagem sabática até o dinheiro acabar. A gente não tem essa Uhum. preocupação lá, não, tem que deixar, porque é uma herança, é um bem, é um não sei o quê. A gente não tem o menor apego com essas coisas. É Uhum. dele, ele comprou com o dinheiro dele. Então, eu nunca me senti à vontade para pedir dinheiro para meu pai, para minha mãe, para meu irmão, para enfim. Não gosto realmente. Mas foi uma coisa que eu tive que, se eu quiser isso realmente, o meu desejo de ir vai ter que ser mais forte do que o Mais forte. meu. E não é por orgulho, às vezes as pessoas falam, você não sabe pedir ajuda. Não, gente, porque eu acho que eu tenho idade suficiente para me virar sozinha. Eu tenho a Uhum. obrigação de trabalhar e me manter, e viver dentro do que eu ganho, dentro do que eu posso. Se eu quiser mais, eu tenho que estudar mais, eu tenho que conhecer outra coisa, eu tenho que dar. Eu acho que é uma questão de responsabilidade mesmo, não é por Com orgulho, certeza. não. Tá dando uns probleminhas de conexão por instabilidade na conexão. Não sei se a internet deve estar meio ruim na área por aí. E como que foi com o seu filho? Porque ele tem 18 anos e ele veio com você. Como que 18. foi isso? Você convenceu? Ele queria vir? Não queria? Foi tranquilo? Eu deixei ele bem à vontade em relação a isso. Eu falei que por mim ele viria, que eu queria muito que ele viesse comigo, que eu queria muito que ele vivesse essa experiência junto comigo, mas que ficava a cargo dele, que ele já era maior de idade, eu não podia obrigá-lo a vir.
Além de tudo, essa fase, né? Já tinha os amigos, as namoradinhas, enfim, a vida dele lá. Mas ele quis vir, ele fez uma despedida, super despedida lá com os amigos, de virar shot de não sei o quê, joga todo mundo na piscina. Então eles se curtiram muito por um dia, se despediram e Lucas veio bem consciente de que queria vir, né? Tanto é que às vezes acontece alguma coisa e eu pergunto, filho, você quer mesmo continuar? Você não quer voltar, esperar acabar essa quarentena, a escola começar para você conseguir? Porque ele não tá tendo contato com o espanhol. Como ele decidiu depois de mim e ele não precisou fazer ele, então ele não estudou espanhol e ele praticamente não está tendo contato, né? Então eu fico muito preocupada em relação à adaptação do idioma. Sim, é Mas dificuldade em relação à mesmo. escola, que é um tema que às vezes as pessoas perguntam, quem é mais velho, né, e já tem filho que sempre pergunta isso da escola, eu trouxe o documento da escola, levei no Ministério da Educação, e a quarentena começou quando o documento estava lá. Então o documento dele está preso, ele não está matriculado, mas eu tenho tentado não me preocupar realmente, né? Talvez seja até melhor, porque ele tem mais tempo para essa adaptação aí do espanhol. Não adiantava também ele começar... chegar no colégio sem saber falar, Não adiantava ele começar e reprovar, porque não ia entender com certeza. nada, enfim. Então, E ele pensa fazer em medicina também? As pessoas que normalmente, pensa assim. Pensa seguir também. Já que tá aqui... Tá com um delayzinho. Tá bem ruimzinho. Tá com delayzinho. A conexão fica falhando. Você fala... Sim, mas no problems, vamos nos entendendo. E você teve medo de vir pra cá? Como que foi Nenhum, isso? Nenhum, nada. Nenhum medo de ficar em Natal eu tinha. Medo de não sair do lugar. Medo de ficar em Natal a vida toda. Não, eu sempre fui muito desapegada, eu sempre gostei de viajar, eu já tinha morado fora de Natal, então era mais uma oportunidade de sair e viver outras coisas. Eu realmente sou muito desapegada de vender as coisas, de vender o carro e viaja. E você gosta daqui, de Buenos Aires? Gostou da cidade? Gata, amei a cidade, assim, o que eu vi eu achei super bacana, achei super bonito, né? Eu tô morando em Palermo é super bonito, aquela parte lá dos bosques E, tipo assim, a arquitetura mesmo das ruas comuns é tudo muito diferente de Natal, né? Eu acho até algumas coisas parecidas com São Paulo, com o Sul. Mas eu praticamente não curti a cidade, porque a quarentena foi estabelecida, tipo, não fazia nem 2 semanas que eu tinha chegado, 11 dias, 12 dias depois que eu cheguei. Quase não conheceu nada. Exato, nos primeiros dias eu só resolvi trâmites, né? Que foi a matrícula lá da UBA, que foi deixar o documento sei aonde, entregar não sei o que da assessoria, essas coisinhas todas. Procurar a escola de Lucas, Ministério da Educação. Então eu não curti a cidade, eu realmente não consegui, eu não conheço nada fora de Palermo. As pessoas perguntam, você conhece o quê? Eu falei, só ouvi falar. Nada. E tal restaurante, só via foto no Instagram. Fiquei sabendo que tem. A Tainá só via foto da comida. Depois da quarentena eu vou. A Tainá colocou assim: aqui no Brasil eu vejo muito preconceito com a idade. Muita gente torce o nariz quando eu falo que vou fazer medicina com essa idade. Você achou que você sofreu algum preconceito de algum amigo, familiar, ou de pessoas, não sei, na internet, de algum convívio, em relação a você fazer medicina mais velha? Pela idade, não. Até porque eu sou muito moleca, eu me dou muito bem com gente mais nova, então eu não senti pela idade em si. Senti por outros motivos. Aquela coisa quando a gente decide... Só colocando água aqui, gente, por isso que eu não tô olhando. Quando a gente decide mudar alguma coisa muito radicalmente, as pessoas costumam ser contra, né? Parece que no fundo tem um pouquinho eu queria ter a coragem dela, eu queria ir para esse lugar que ela vai, eu queria estar nessas condições, eu queria estar, enfim. Então eu notei muito disso, né? Mas em relação à idade, eu realmente não senti nenhum tipo de preconceito, não. Muita gente me fala que sente, assim, às vezes eu recebo direct de uma pessoa falando que porque ninguém me inclui nos grupos de trabalho, ninguém... Isso eu acredito que é pela idade. Às vezes a pessoa tem o próprio preconceito com isso, né? É verdade. Já não interage, não se solta. Eu sou muito comunicativa. Eu acho que eu não vou ter nenhum problema de não me quererem no grupo, de não, sabe? Então, se não me são coisas que quiserem, eu realmente... realmente... no grupo mesmo assim.
Eu entro à força, já tô aqui, já aceitei, tudo bem? Mas é verdade, às vezes a pessoa é mais velha, ela vê ali um grupo de pessoas mais novas, ela se sente, não se sente à vontade de conviver, de interagir e acaba se isolando sozinha, né? É, exatamente. Ela que alimentou o preconceito que ela tinha, né? Eu acho que eu e você, a gente conversa muita coisa no privado, né? Sobre essas questões de evolução espiritual, emocional, Uhum. autoconhecimento. E eu acho que quase tudo só vai mudar de dentro para fora, né? Com Mesmo que certeza. existam estímulos externos, é de dentro para fora. Uhum. Então, eu não senti, não, de fato eu não senti. Talvez por eu não ter esse preconceito, talvez por eu não dar espaço para isso, eu não tenha recebido Uhum. esse preconceito. Eu escutei tipo, pessoas falando, nossa, você, medicina, nada a ver. Aí, tipo, minhas amigas mesmo já respondiam, como assim? Minhas amigas de infância. Uhum. Como assim? Eu só vejo Carol realizada depois que ela fizer medicina. Fizer medicina. De fato eu tenho sentido o que uma seguidora falou esses dias numa mensagem que eu até compartilhei. Ela, Carol, eu pareço uma criança que ganhou um doce, agora que estou fazendo medicina, já com 30 e tantos anos, né? Uhum. É um sentimento de que a gente ganhou um presente que esperou o Papai Noel Por trazer muito o ano tempo. todo, sabe? Uhum. Então, poucas vezes na vida eu tive esse sentimento de gratidão tão forte, tão é Uhum. isso, sabe? Uhum. Então, eu realmente senti isso. E É, você pode acha falar, pessoal, leu. que a tua idade vai trazer ou traz já alguma facilidade, alguma Com coisa. certeza. Nem tô esperando a pergunta terminar. Eu acho que a maturidade da idade e o equilíbrio, tipo, no sentido de a gente não se sentir velho, eu acho que é só vantagem, né? Com certeza. É, eu tenho certeza que fazer faculdade. Eu fiz 38, né? Agora em maio, nós somos taurinas. Uhum. É, eu fiz 38 agora em maio, então eu não mudei nem o nome do perfil porque eu comecei aos 37, então eu quis deixar dessa maneira. Uhum. É, mas eu acho que a maturidade que as experiências que a gente vai vivendo trazem, né? Os aprendizados, de toda maneira facilita. E fora ter feito outras faculdades, ter trabalhado online, ter trabalhado presencialmente, ter trabalhado no computador, eu acho que tudo é muito válido, né? Como se a gente tivesse um Uhum. pouquinho de experiência em cada coisa. Então, de alguma Exatamente. maneira, tudo vai ajudar. É a praticidade, é a disciplina, são coisas adquirindo que não é mais a obrigação do aluno, ai que saco, tenho aula agora, não sei o que, não sei o que é a Uhum. obrigação, né? Na nossa idade não tem mais isso. A gente faz porque a gente sabe, não, se eu É de quiser uma chegar maneira em mais tal lugar, natural. eu vou ter que acordar tal hora. É total, a gente aceita, porque a gente sabe que não vai chegar em lugar nenhum se não for desse jeito, né? Com certeza. A gente aceita que não se faz só o que se gosta, a gente passa a gostar de coisas que a gente não gostava, né? Eu acho que a maturidade muda tudo. Eu acho Uhum. não seria a mesma coisa eu fazer a faculdade agora aos 38, né, Do que aos 37 para 17. 38, do que com 17. Isso para mim é muito, muito claro. E às vezes eu até agradeço ter vivido tantas coisas em 20 anos, tanto academicamente, financeiramente, profissionalmente, relacionamentos, né, afetivos, amorosos, enfim, amizades. Eu acho que em 20 anos eu evoluí tanto que eu não sou a pessoa mais de 17 anos, né? Assim, Uhum. não tem nem como comparar como seria a faculdade aos 17 com a faculdade aos 37 e Eu 38. acho que é benéfico até no trato com os pacientes. Você já. Existe, é um trato diferente. Totalmente. Eu acho que às vezes até mais empático. O jovem Sim, ainda sim. tá muito se descobrindo, sabe? Não passou por muita coisa Claro. na vida também. Às vezes a pessoa de Verdade. 17, 18 se forma ali com 24. Não sofreu alguns baques Sim, na vida que às vezes deixa a gente um pouco mais empático pra gente olhar a pessoa de sim. outra forma, sabe? Aquele paciente que tá ali na nossa frente. É, exato. E tipo assim, olhando em várias camadas no sentido, né? Por exemplo, você que é uma pessoa que tem uma consciência ambiental foda, que sempre prega muito isso, né? São coisas que eu, por exemplo, nem cogitava com 17, 18 anos, né? Uhum. Eu não, apesar de eu não ser vegana, eu evito ao máximo o consumo de carne. Eu não consigo não comer realmente. Mas às vezes eu passo quase um mês sem consumir nada de origem animal e tal. E eu acho que esse tipo de consciência para com
o que não é do nosso interesse, né, assim, pessoal, é do planeta, é do animal, é do outro, é do próximo, enfim. Eu acho que quando a gente adquire esse tipo de consciência, a gente já entendeu o que é a vida, né? Tá muito filosófico esse papo, mas Tá, enfim. filosofando. Mas sabe Mas que eu acho essa que questão de veganismo é interessante para nós que seremos médicas, né? Até mesmo para quem não é sim, vegano. É muito importante estudar porque você vai ter pacientes veganos, você vai ter pacientes vegetarianos, você vai ter pacientes com diversas dietas muito distintas. Você vai ter que saber o que pode implicar na dieta dele, pode trazer algum problema de saúde, ou como lidar com a pessoa, não oferecer um alimento que ela não consome para repor determinado sim, nutriente. Tem sim, que ter sim, essa sim. visão também, né? E eu acho que isso se abrange para várias outras questões que a gente ganha com a maturidade. Por exemplo, a gente vai lidar com pessoas de várias religiões, e normalmente a gente com 17, 18 está seguindo o papai e mamãe, né? Ali, está seguindo a Uhum. família. A gente vai lidar com pessoas de sexualidades que a gente não conhece, até porque eu sou muitíssimo a favor de você não tem que se definir, você não tem que gostar disso ou daquilo, sabe? Assim, eu sou hétero, mas eu não tenho que querer que as pessoas sintam, amem, gostem das coisas do mesmo jeito que eu. Sim, com certeza. Então eu acho que a gente tem que saber lidar com diversidade. E eu acho que isso é uma coisa que só vem com a idade mesmo. Uhum, é verdade. Ó, a Etali colocou. Cetali. Tem muitas Sim, pessoas tem mais muito velhas isso. na faculdade. Eu estudei, sim, a maioria eram. Eu vi bastante pessoas mais velhas, inclusive argentinos. A maioria não estava começando ali com 17, 18 anos, esses eram raridades. A maioria Sim. começa ali com 23, 24, porque antes disso eles acabam indo viajar, trabalhar, fazer outras coisas para daí então começar a faculdade. Você tem mais amigas Não da tem sua essa idade ou carreira. de 30? Eu ia dizer que acredito que aqui não existe essa competitividade que existe no Brasil, né? Como existe o vestibular, que você não sabe se vai passar no primeiro ano, então as pessoas querem começar para ontem, né? Uhum. Não dão esse tempo de amadurecer ou de viver outras coisas. Hoje até que tá mais em alta essa coisa de tirar um ano sabático, de fazer o intercâmbio Uhum. depois Sim, do segundo grau. Eu sou do tempo de segundo grau, não sou do tempo de ensino eu médio, também. não. Eu também, do segundo grau. E outra Então, coisa é que. Nossa, eu fui falar segundo grau, eu esqueci que eu ia falar. Sabe quando vem o negócio na tua cabeça e ele vai tão rápido quanto veio? que não deu tempo de Continue. acompanhar, né? Se eu lembrar, eu Eu ia falar retomo. de amigas, né? Você perguntou das amigas, você perguntou se eu tenho muitas amigas da minha idade, né? Ano passado, no dia que eu decidi conversar com meu pai, que eu queria fazer medicina, uma amiga que estudou comigo no tempo de colégio, é minha amiga desde o tempo de escola, me falou isso em setembro. Ela disse, Carol, desde o começo do ano eu tô fazendo cursinho, eu não tinha comentado e tal, não comentei com quase ninguém, mas eu tô fazendo cursinho para tentar vestibular para medicina. E aquilo me pareceu muito um sinal, porque era a segunda vez naquele dia que alguém tomava esse assunto comigo. E quando ela disse, Carol, eu estou estudando para fazer o vestibular e já sondei tudo, vou tentar fazer na particular mesmo, porque ela já tem filho, casada e tal, né? Não consegue mais a mesma dinâmica de estudo da federal, né? Uhum. Então ela tentou na particular, ela passou, inclusive, quando eu já tinha decidido vir. E ela disse, fala com teu pai, conversa com ele, Carol. Enfim, a gente estudou junto, tinha a mesma idade, né? E a gente começou exatamente junto, né? Eu comecei o CBC Uhum. esse ano e ela começou lá o primeiro ano, lá em Natal. Uhum. Então a gente sabe que não é a maioria das pessoas, mas que tem muita gente mais velha. Eu sempre posto, né? Eu tenho até um destaquezinho só, Facu aos 37, mas é só de gente mais velha que me manda mensagem. Essa semana eu recebi de um senhor de 60, quer dizer, ele começou aos 68, ele está no terceiro ano Nossa, com 70 anos. chocada. Eu achei Que o máximo. incrível. E depois eu fiquei Uhum. pensando, cara, meu pai tem 60 e acho que meu pai tem 61. Eu sempre perco as contas, eu tenho que fazer as contas do ano que nasceu. Mas enfim, eu acho que Uhum. meu pai tem 61. Meu pai mergulha em Galápagos, todo ano tem a época lá que o grupo dele de mergulho vai mergulhar em Galápagos. E tipo assim, a galera novinha. Meu pai surfa, Uhum. meu pai faz jiu-jitsu, meu pai é uma pessoa super ativa. Ele casou ano passado, inclusive, a esposa dele tem 30 anos, quer dizer, a metade da idade dele. Quer dizer, fosse o tempo que as pessoas de 60, 70 anos Sim, eram é, velhas, né? eram velhinhos que estavam É, doentinhos, esperando, na frente da fazendo crochê, TV. as vovós fazendo crochê para os netinhos, bisnetinhos, e o É vovozão verdade. lá passou. Não é mais assim, né? É muito aqui. Hoje em dia, a idade está na cabeça. Hoje em dia se entendeu que a idade está na cabeça. Ela sempre esteve, né? Mas não, Aham. não se entendia.
é uma coisa boa, né? Do avanço da ciência, da tecnologia, da Sim, internet. maravilhoso. Graças a Deus. Não, é incrível mesmo ver essas histórias de pessoas mais velhas que às vezes abandonaram profissões que eram super bem sucedidas. Isso, inclusive, é Sim, outra coisa de preconceito, né? Eu já recebi muito direct de gente falando, não, eu sou muito bem sucedida, sei lá, em arquitetura, direito, em diversas profissões. E as pessoas próximas não mas, entendem que ela não quer mais. Ela foi bem e não, sucedida, foi por um período da vida dela. Agora é uma outra fase é, da vida na qual ela quer ser ela bem quer viver sucedida outra, em outra coisa. ela quer outra realização, né? Sim, Eu tenho uma amiga claro. que viveu isso, ela trabalhava na área jurídica, ela ganhava como é que elas falam? Cinco números, ele não fala o salário, né? Mas 5 dígitos, e Dígitos. ela não estava satisfeita. E- é, ou seja, ela ganhava mais de 10 mil reais, né? E ela Aham. não estava satisfeita e largou tudo e virou coach, e depois começou a dar aula de meditação, e depois, enfim, paz e amor total. E ela disse que hoje se sente muito mais. Ela, inclusive, agora está fazendo como se fosse um mochilão, naqueles carros tipo trailer, com o Uhum. marido dela, na Ai, que Austrália. demais. Tipo assim, ela Maravilhoso. mudou totalmente a vida dela e ela tá feliz assim, né? As pessoas precisam entender que não é o profissional e o financeiro que necessariamente trazem a realização que a gente Sim, com busca. certeza. Não, e às vezes a As pessoa ela pessoas... foi muito feliz por um determinado tempo fazendo uma coisa, mas ela não Exato. passou, sabe? De repente você fala, não, eu fui muito feliz, sou muito grata Evoluiu ao que para outra passou, coisa. mas eu quero outra coisa, né? Agora eu quero Infel- isso e daqui a 3 anos eu vou mudar de novo e a vida é isso. Eu acho Aham. isso super legal. As pessoas não têm muita facilidade de aceitar isso, né? Do tipo, essa Não pessoa não mesmo. sabe o que quer. Essa pessoa, normalmente é isso que fala, fulano não sabe o que quer. Aham. Mas eu agradeço muito eu ter mudado de ideia tantas vezes na minha vida e agora estar aqui não é uma coisa que eu imagine que eu venha a mudar, porque realmente era uma coisa que eu queria desde que os meus pais conheceram na calorada de medicina. E então eu acho que é uma coisa que vai me trazer muita realização pessoal, profissional, Uhum. financeira, né? Esse mix todo aí, né? Fora as coisas como eu posso dizer, que a realização financeira proporciona, né? No sentido de viagem, de você frequentar lugares legais, de você comer bem, de você morar bem. Sim, Isso é uma coisa que para mim é muito importante também. sim, com certeza. O conforto, né? A Thali mandou alguma dificuldade Claro. com a mudança cultural? Você teve dificuldades aqui com alguma questão cultural da Argentina? Como é que foi pra O que você? eu, um pouquinho, assim, do que eu mais percebo, Nath, é que eles são um pouco mais secos, né? Assim, a gente é mais efusivo. Eu sou muito efusiva, então eu noto que eles são um pouco mais secos. Inclusive, quando eu fui fazer a matrícula de Lucas na escola, ela falava, bem-vindos. E assim, ela tá falando uma coisa boa, mas ela tá falando num tom que eu não entendia se ela tava, né, uau, que legal, seja bem-vinda, vai dar tudo certo, que vocês sejam muito felizes aqui. Só que ela tava dizendo Aham, isso num tom muito seco. Eu falei, eu acho que ela tá brincando comigo. E foi na semana que eu cheguei, né? Então eu tava sem entender direito. Então hoje eu aham. já nem noto tanto. Mas na primeira semana eu tinha muita dificuldade de saber se a pessoa estava falando bem ou mal comigo. Aham. Mas enfim, A entonação. pode ter sido isolado. Não sei se todo Não, mas mundo eles são sente mais isso, secos mas mesmo. né, são mais, as frases são mais medianas, né? Parece que não passa tanta emoção no que está Aham. dizendo. Eles não gesticulam como eu estou fazendo aqui agora. Eles, né, não É são verdade. de, de gesticular e tal, de sorrir quando estão falando, né? Enfim, eu percebo isso. E o Mas eu não frio? Você tive tá nenhuma dificuldade, sofrendo? não. Não tá Ai, eu sofrendo amo com frio? frio, nada. Não, um dos maiores motivos que eu queria sair de Natal era o calor. Gente, o ano todo a variação de Natal é 25 de noite, 30 de 2 horas da tarde. Misericórdia, é muita coisa. É o ano todo. Meu pai fala que Natal tem 4 estações: verão, seca, calor e mormaço. Só isso. 30 graus o ano todo. Não, Nossa, não tem quem eu já possa. visitei Natal e realmente. Mas uma coisa que eu É, gostei de Natal é o vento. Então, assim, ventava muito quando eu fui. Eu achei Natal venta. maravilhoso. De noite, Na praia venta bastante. eu Mais fiquei em perto da hotel na frente da praia. praia, né? Daí é Exato, na diferente um praia pouquinho. venta mais. E varia da época do ano, isso dos ventos. Tem época que não venta quase nada e fica um inferninho. Nossa. Imagine, Depende solzão, muito da sem área. vento.
Depende muito da área também, essa coisa das construções, né, e tal, enfim, plano diretor, parará. Tem área que venta mais. E você pretende voltar para o Brasil, trabalhar lá, ou pretende ir para outro lugar depois da Argentina? Como é que é? Já tem uma ideia? Sabe que... Não tenho, Nath, eu não penso muito sobre isso. Eu já até recebi uma mensagem de uma seguidora falando, mas você, né, tem que começar a pensar, decidir. E tipo, eu sou uma pessoa que tem diagnóstico de transtorno de ansiedade, então o que eu consegui aprender a lidar e a domar tipo assim, é uma vitória, né? Se eu não tenho essa necessidade de tomar essa decisão agora, legal. E se eu tivesse, tipo, e mantivesse o controle, legal também, né? Mas eu não me obrigo, eu tenho que decidir agora. Gente, eu não sei nem se vou terminar o CBC. Então, é uma pressão que a gente não precisa colocar na gente, né? não precisa se colocar, exatamente, não precisa se cobrar. Eu acho muito legal a ideia de ir para a Espanha, fazer qualquer coisa que seja, né? Já que nosso diploma é válido lá. Eu acho que é uma super experiência morar em outro país, morar em mais um país. E que fale o espanhol, então a gente já vai no bolo, né? Já vai a gente vai trazer uma cultura totalmente diferente também ao mesmo tempo. Total, né? Exatamente. Acho legal ser revalidada. Não sei não sei, eu não conheço muito sobre o mercado né, do médico aqui, da medicina aqui. Então acho que tem muita coisa para eu viver antes de decidir qualquer coisa. Mas eu tenho a intenção de fazer o Revalida, mesmo que eu não volte para lá para trabalhar. É uma carta na manga, né? Exatamente. Se um dia E você a quer gente nunca voltar... sabe. Exatamente, é isso que eu penso. Vai que quando eu tiver 60 anos, não estou viajando no meio do mundo, não. Agora eu quero voltar para Natal. E, tipo, eu acho que é mais difícil com 60 anos eu voltar, retomar, né, o ritmo de estudo mesmo, da medicina principalmente, que é muito, muito conteúdo. Com certeza. E é isso. E aqui eu quero ter todas as possibilidades. Só isso. Sim, exatamente. Aqui no perfil me perguntam muito, você vai para Espanha? Para qual país você vai atuar? Você vai fazer revalida? Você vai fazer qual especialidade? Eu fico, gente, eu não sei. O meu objetivo, tipo, a única coisa que eu tenho na cabeça agora é terminar a faculdade. Terminando a faculdade, eu vou passar por diversas áreas. E aí eu vou pensar numa possível especialização. Na especialização também não tenho ideia. Eu gosto de um monte de coisa, né? Assim, para variar. Um monte de faculdade aí que eu fiz e que eu amava todas. Do mesmo jeito com as especialidades médicas. Eu gosto de muita coisa. E, tipo assim, gosto de muita coisa e não vi nenhuma delas ainda, né? Como profissional, né? Isso que a gente vai viver lá Ai, gente, amor aqui que tá queimando meus pés. Aí... Esquentou muito aí o namorado. Foi, namorado tac-tac. Aí... isso, eu acho que a gente vai mudar muito. Eu acho que tem coisa que a gente gosta, que quando a gente viver na prática, a gente vai dizer, Deus me defenderá aí. E o contrário também, eu acho que a gente vai ver algumas coisas que vão surpreender positivamente. E eu tô aberta a isso aí, não tô me preocupando, não. Agora tipo CBC, a coisa dividir grandes objetivos em micro, né? Em micro tarefas, enfim. CBC agora. Apesar de eu estar pagando as 6 disciplinas de uma vez, principalmente por causa aí de quarentena, a gente não sabe quando é que vai terminar, então eu tô pagando as 6 de uma vez. Mas é isso. É o foco agora. Se não der para comer, pagando, o que você diz é estudando, cursando as 6 de uma vez? Desculpa, porque lá em Natal a gente fala, paguei matemática, paguei... Pois pagando. Eu falei, será que você tá falando de um cursinho? Não, então você tá menina, que lá em Natal a gente tá cursando, gente, não tô pagando nada não, é gratuito, gente, anota aí. Não tem mensalidade. Entre aspas, né? Não tem mensalidade. A Juliana, minha filha está no primeiro ano da UBA, do ano biomédico da UBA, e sempre falo para ela não sofrer, para curtir o curso sem cobrança. E é bem isso, né? Quanto mais leve você conseguir ficar, melhores resultados até eu diria, porque a própria ansiedade ano passado me matou. Me deixou muito mal. Terrível. Isso deu problema na faculdade, né? Refletiu na faculdade também. Sim. Não tem como não dar, né? Porque é uma coisa que exige muita energia. Normalmente prejudica o que mais a gente precisa ter energia, né? Quando a gente não tá bem. Então, é ter o foco mesmo. Eu sou uma pessoa muito... Eu sou uma pessoa de exatas. Eu sempre brinco dizendo que eu sou uma pessoa de exatas. Eu gosto muito de fazer mapa mental, listinha, não sei o quê. Tanto que no meu bloquinho de notas eu tenho, por exemplo, o que está me afligindo agora? E tem lá, eu estou chateada porque
A minha amiga falou que ia vir aqui, um exemplo, né? Claro, sou muito desligada dessas coisas. Tô chateada porque a minha amiga falou que ia vir aqui me trazer não sei o que lá e não trouxe. O que posso fazer para resolver isso? Falar com fulaninha, perguntar se ela vai poder trazer, se não trouxer também não tem problema, tá tudo certo, ela deve ter os motivos dela, enfim. E eu tenho uma Procurar lista disso, das soluções. coisas. Exatamente. O que é que está me incomodando, como é que eu posso resolver, né? E se eu posso o que é que tá me resolver? incomodando. Exato. E tem coisas que não O que estão no cabe nosso a mim e o controle, que não né? cabe. Exatamente, estar no controle ou não. Às vezes a gente quer Perfeito. melhorar coisas que nem estão no nosso controle. Sim, total, total. Eu sempre também que a gente é como se existisse uma bolinha, assim, um círculo no chão em volta da gente. E a gente só tem, né, alcance aquilo, tem coisa que está fora do círculo. Às vezes são coisas relacionadas a outras pessoas, coisas ao mundo, a Deus, ou sei lá, qualquer coisa que seja. E não cabe, não tá dentro do nosso alcance. A gente Sim, nunca vai com conseguir certeza. passar do nosso círculo, né? E Então com eu sou as essa aulas de... pessoa que... Pode terminar, perdão. Não, era isso que eu ia falar. Eu sou a pessoa que tenta resolver questões emocionais de uma maneira muito prática. Isso de fazer listinha, isso de desenhar, isso de fazer... Tem até, eu acho que eu te mandei uma vez aquele círculo da vida pra gente analisar Mandou. cada parte da vida da gente, né? Eu acho muito legal aquilo de como é que eu tô profissionalmente, o que é que eu posso melhorar nisso. E no relacionamento, o que é que não tá legal, o que é que pode resolver. Você né? traz para o Enfim. racional, né? Você traz aquela eu emoção tento- para o racional de maneira que você pode resolver aquele problema, digamos assim, a problemática. Exato. E é a base da psicologia, né? Ela tenta encontrar no teu subconsciente o que você não está conseguindo e te fazer trazer para o consciente para que você possa ressignificar, né? É a base da psicologia no geral. E eu tento fazer essa autoterapia, assim, junto comigo. Junto com tudo que eu já aprendi. Eu já fiz muito terapia na vida, agora eu não estou fazendo, mas pretendo voltar. Eu gosto demais, me sinto super bem. Nossa, é muito bom. É muito bom, gente. Terapia é vida. Nossa, é um autoconhecimento, assim, inexplicável. É um bom que a gente sabe que não aprenderia sobre aquilo, que não pensaria sobre aquilo, se não tivesse com a orientação de um profissional, né? Que tem aquela verdade. técnica, que tem aquele conhecimento. É bem bacana. A Laiana perguntou, o que você está achando do CBC? Laiana, eu me surpreendi com o CBC em relação à quantidade de matéria. É muita matéria, algumas mais, outras menos. Biologia, por exemplo, gente, quanto mais lia, mais atrasada eu ficava. Eu não entendia como eu achava que estava se multiplicando. Se deve estar rolando aqui fissão binária, aqui nessas páginas. Porque está aumentando, eu estou mais atrasada. Eu senti isso com Crescendo biologia. em PG. Eu senti isso também com ICSI, porque eu tenho mais dificuldades com matérias, com essa coisa de teoria mesmo, história, sociedade, política. Eu sou mais lenta para essas coisas, né? Eu tenho que estar muito concentrada, eu me distraio muito facilmente por causa da ansiedade, do transtorno de ansiedade. Mesmo tomando a medicação, fazendo acompanhamento com psiquiatra, com terapia, a gente continua sendo uma pessoa com transtorno de ansiedade, né? Sim. Então, eu me distraio muito facilmente. Às vezes eu leio o mesmo parágrafo 10 vezes e quero mandar o fulano. Esses dias eu estava falando que eu ia na casa do Romero, que é o escritor lá do... o escritor lá do livro de Ix. Eu falei, eu quero saber onde é a casa do Romero, porque eu já quero ir lá dizer umas coisas para ele. Esse livro é o terror. Um terror. Meu Deus do céu. Eu tenho pregado aqui na parede, a câmera está invertida e eu não sei trocar esses paranauê. Mas eu tenho aqui na minha parede que eu estou trocando a procrastinação pelo desejo de me livrar, né? Eu colei na minha parede um monte de coisinha assim, algumas coisas boas e outras ruins. Tem uma, inclusive, que eu vou calar a boca de todo mundo que não acreditou em mim. Isso é ótimo. E são as coisas que me motivam, né? São as coisas que eu nem conto para as pessoas. As pessoas dizem, nossa, como ela é amarga, né? Mas só a gente sabe o que a gente está sentindo, e o que a gente escutou, o que a gente passou. Não, minha filha, e o que motiva é válido. O que motiva é válido. Eu penso que motivou, a gente vai pregando na parede aqui. Então, é verdade. Então, essa é uma. Eu vou calar a boca de muita gente. Aí, ele falando do sotaque. É uma delícia teu sotaque, realmente. Menina, e olha que eu não sou das que tem o sotaque mais arrastado. Eu sempre falo isso pra Carol, minha amiga de apartamento. Eu tinha um amigo francês,
Eu trabalhei no hostel quando eu morei fora. E eu tinha um amigo francês que conheceu o Natal, a gente foi junto para Natal. E ele entendia tudo que eu falava, né? Eu tentava falar mais pausadamente, tentava falar palavras mais genéricas. Ele era fluente em espanhol, então eu tentava usar umas palavras que eu sabia que no português e no espanhol eram iguais. Quando chegou em Natal, a gente parou na barraca da praia e o menino da barraca falou: deixa isso aqui que é pro mod e as tartarugas. Vou tirar esse canudo de plástico do chão, pro mod e as tartarugas não comerem. Só que ele falou isso numa velocidade: vou tirar pro mod as tartarugas não comerem. Ele, Carol, eu pensei que eu sabia português. E agora? Eu não entendo nada do que ninguém fala. Além de misturar o sotaque novo com falar rápido, ainda palavras muito novas, expressões. Pro mod. Carol não conhecia essa expressão, minha amiga do departamento. Ela é bem mais nova, ela é quase da idade do meu filho. E ela, o que danado é pro mod? Eu também não iria entender. Eu tô do lado do seu amigo francês aí, porque eu nem não sei o que é pro mod, mas eu acho que as pessoas que, enfim, mais velhas. Pro modo D, pro mod. As pessoas mais que acompanharam mais novela da nossa idade, da minha idade, né? Que você é bem mais nova que eu. Acho que as pessoas da sua idade, para mim, já escutaram essa expressão pro mod, né? Mas o pessoal mais novo não conhece. E como que foi o espanhol para você aqui, falando em línguas? Como que foi o espanhol? Como que está sendo, na verdade? Assistir às aulas, porque biologia tem aula, tem seminário. As tutorias e tal, né? Eu já tinha uma noção básica do espanhol, porque eu tinha muitos amigos all around the world. E eu tinha muitos amigos Menina de Barcelona. De contatinhos. Muitos contatos. São amigos, eu juro que são amigos. E eu tinha muitos amigos da Espanha. E eu sempre mantive contato, né? Porque gostava de treinar outros idiomas. Eu sempre gostei muito, desde criança mesmo. Eu pedia para minha mãe, naquele tempo não tinha internet, eu pedia para minha mãe fazer uma lista de palavras em inglês, porque eu queria aprender. Então ela escrevia as palavras que ela sabia e eu ficava lá, house, car, as coisas, né, básicas. Mais óbvias. Isso eu tinha, sei lá, 6 anos. Eu tinha aprendido a ler fazia pouco tempo, mas eu já queria falar inglês. Aí, naquele tempo também não tinha isso de escola bilíngue, como é hoje em dia, né? Sim. Porque a escola hoje é bilíngue. Enfim, eu sempre tive contatos com amigos hispanohablantes e eu acho que isso me ajudou muito. Quando eu decidi vir, eu ainda estava trabalhando muito, né? Precisava quitar umas continhas para não deixar nada pendente lá em Natal. Precisava organizar umas coisas de lá, né? Não era nem dinheiro ainda para viajar. E eu comecei com o Duolingo. Todo mundo fala mal do Duolingo, mas ele me ajudou muito, assim, nesse começo. Sei lá, às vezes estava estacionado esperando uma cliente chegar. 10 minutinhos que eu ficava ali. Já aprendi alguma coisa nova. Sim, e eles são muito repetitivos. Tem hora que é chato de tão repetitivo, né? Então a gente aprende pela repetição mesmo. Grava então, na força do ódio da repetição. Na força dos ódios. Aí, então o Duolingo me ajudou muito. Aí minha tia me deu uma gramática, que já tinha estudado espanhol, minha tia-avó, ela me deu uma gramática, um dicionário, 3 livros aqueles que vem com CD para ficar escutando no carro, e um amigo meu me deu um livro-texto, praticamente só texto e exercício dos textos. Então foi basicamente assim que eu estudei, assisti Cultive, que foi uma dica que você deu, inclusive, que eu peguei do teu Instagram, do Cultive, gostei demais, eram aulas bem rápidas, bem focadas, a professora era mega tranquilinha. Eu gosto disso, eu sou de exatas, como eu disse. Então eu gosto de umas coisas bem objetivas, que eu consiga colocar só tópicos, enfim, que eu consiga me situar. Para mim foi mais válido. Então foi isso com o espanhol, né? E eu tinha um amigo daqui, fiz um amigo daqui, na verdade, né? Num grupo que colocam, enfim, a gente tá entrando em grupo de gente que fala espanhol, de gente que não sei o quê. E eu fiz um amigo num desses grupos que foi um amigão. Todos os dias ele me forçava a mandar áudios. E ele só falava em áudio, que era para escutar. Então eu acho que foi muito importante. Boom, assim, sabe? Um boom. Eu morria de vergonha de falar. E até hoje eu tenho raiva, porque raramente eu gravo em espanhol, mas sempre que eu gravo em espanhol, alguém vai dizer: a pronúncia de tal palavra tem que ser não sei como, a não sei o que, não sei o que. Sabe? Tipo, que chato, cara. A gente mas é bom pra gente aprender. Mas eu gosto quando me corrigem.
Não, eu não tenho problemas com A isso maneira de como é corrigir, feito? não. Tipo ali, caraca, você gravou 10 áudios, você acertou não sei quantas palavras. Aí Uhum. uma coisa que a pessoa vai lá, parece que é pra dizer, eu sei. Eu Às sei vezes que eu você não noto sabe. isso. Às vezes eu noto isso. Por exemplo, e mesmo em português, quando eu tô pensando, eu fico isso. Então, uma vez eu gravei em espanhol, a pessoa, você tem que falar sem falar esse não sei o que. Mas esse não é do espanhol, é de mim, porque eu penso muito Exatamente. enquanto eu tô falando, sabe? Uhum. Então, essa crítica foi uma coisa que eu também achei chato, passei um tempão sem falar. Eu E tenho quando a gente tá tem que falar, aprendendo o tu tem que ter idioma, a gente coragem. precisa de mais tempo, às vezes, para pensar e formular uma frase. É completamente normal. Exatamente. Não sai como Exatamente. uma língua E nunca fluente. vai ser igual. A gente nunca vai ser Nunca. nativo, né? Vai demorar 40 anos, a gente nunca vai ser nativo. A gente vai estar aprendendo Então, palavra nova ainda. exatamente. É Em totalmente português, a gente diferente. faz isso. Em português, quantas palavras às vezes a gente aprende no ano novo? Você fala, nossa, caramba, eu não sabia o que significava tal Principalmente coisa. de lugares diferentes, né? Uhum. Igual a minha amiga. Agora ela sabe falar pro mod, entendeu? Pro modo de nós fazer uma live. Então a gente Ah, cambia, a gente intercambia algumas palavras aqui. a Maísa perguntou como que foi a prova do CL para você. Você achou fácil? Eu achei uma prova bem acessível mesmo. Eu também achei. Claro que eu fiquei super ansiosa. Poucas vezes na minha vida eu fiquei tão ansiosa. Eu acho que porque fazia tempo que eu não fazia uma avaliação Na avaliação. que tinha uma importância tão grande, né? Eu fui fazer em Fortaleza, porque para Natal só ia ter para esse ano, enfim. Eu fui fazer em Fortaleza dia 6 de janeiro e só ia ter para março, se eu não me engano, em Natal. Não tinha como agendar quando eu agendei para Fortaleza, então eu fui fazer em Fortaleza. Na hora que o carinha começou lá no computador, ele já ligou e disse, daqui a 20 minutos vai dar a hora e tal, e vai começar. Gente, esses 20 minutos, eu acho que toda a energia do meu corpo, que seria para a prova, meu corpo gastou tremendo as pernas. Tremendo. Eu tremia as pernas, eu tremia as mãos, mas foi muito tranquilo. Eu até lembro das questões, né? Foi muito tranquilo, eu acho que eles pediram um assunto lá que eu digo, caraca, não é só... Tipo assim, não estudem só pensando na gramática. Eles não vão perguntar qual artigo você vai usar na frente do sei de que de tal palavra. Uhum. Sei lá, lágua, né? Que a gente usa o masculino. Eles não vão perguntar nada disso. A gente vai usar Não é isso. direto. Eles colocam... não é direto. Eles vão testar se a gente sabe isso no texto, quando você está falando. Uhum. Então, tipo assim, solta do jeito que souber, solta do jeito que vier. Eu me surpreendi, porque minha dificuldade realmente era com oral. Eu acho que eu escrevo relativamente bem. Mas na oral eu tirei, vale 250, né? Eu tirei 220 e pouco. Eu não achava nunca que eu ia tirar 220 e pouco no oral, porque eu achava que eu não ia passar na prova, na verdade. Eu tava com medo também. Então de eu não concluí passar. que o nível de exigência deles não é tão alto quanto eu pensava. Entende? Que tipo assim, a gente tem que dar o máximo porque vai dar certo. Na prova escrita, eu achava que ia tirar uma nota melhor, mas eu tirei uma nota próxima, né? Um pouquinho mais baixa do que a oral. Mas ficou nisso, 200 e pouco também, né? Que é próximo do nível C1 já, mas enfim, ainda foi dentro do B2. E eu fiquei muito, muito, muito aliviada. Muito aliviada. E depois eu gravei. Gente, agora eu vou gravar minha perspectiva depois de aprovada. Depois da prova. Porque no dia da prova, gente, eu tô arrasada. Tinha uma questão... a última questão da oral, né, que costuma ser a que vale mais ponto, falava de sanidade. E na minha cabeça eu comecei a falar de saúde mental, né? E aqui eles usam muito sanidade para qualquer serviço de saúde, né? E só que colou lá, assim, eu acho que eu falei de uma forma. Eles perguntavam se eu achava que o governo tinha que ser ou não responsável pela saúde pública, né? Era mais ou menos assim. E eu respondi dizendo que o cidadão tinha que ter responsabilidade, porque a saúde, não sei o que, não sei o que. Mas eu estava falando no sentido de você ter saúde mental, você que, na verdade, você focou num tema dentro. Você focou numa coisa dentro do tema. Você não fugiu do tema. Eu falei, ficou genérica. Né? E tipo, ele não quer saber se você é contra ou a favor, ele só quer que você diga se você é contra, não tem certo e errado, saiba né? colocar, tipo, de forma racional, desde o início até o fim. Né? Exato, desenvolver aquilo. Então eu comecei a falar que queria que as pessoas, que achava que o governo não devia ser responsável.
Mas, né, enfim, eu tava Mas não respondendo importa se é a outra favor ou coisa. contra. É, Ó, exato. nossa live tá acabando, 40 segundinhos. Gente, eu não sei nem se a vi, Carol gente, tem passar. no Instagram dela, mas eu também tenho no YouTube um vídeo só com dicas para aprovar no CL. E eu tenho um vídeo falando como foi Eu tenho que... minha prova Eu comecei a também. te seguir aqui depois do YouTube, inclusive. Eu te achei no YouTube, tudo começou. Pior que eu Mas também fui. ficamos por Eu achei muita aqui. gente por lá. Amei a Obrigada, Carol. live. Muito legal conversar Na com próxima que a você. gente não vai estudar depois da live, a gente vai Tomar um beber, vinho viu? e não A gente vai água. tomar uma cervejinha. Vamos. Exatamente. Deixar o papo rolar. Um beijão, gatona. Beijo, gente. Beijo, Carol. Obrigada. Eu não tenho reloginho, nem vejo. Um Tá beijão, 5, gatona. 4, vai Bons expulsar estudos. nós.